Hoje nós estávamos ali com o seminário para liderança, começamos às 8 horas, mas eu comecei às 5 da manhã, né? E tivemos ali até as 3 horas, e estamos aqui para glorificar a Deus. E eu percebo que os irmãos estão alegres. Qual é a alegria do crente? É porque o seu nome ainda está no livro da vida. No dia que o homem perde o direito do nome no livro da vida, ele começa a ficar triste, começa a perder o brilho e a vontade de glorificar a Deus. Então, nesta noite, nós glorificaremos ao Senhor por tantas maravilhas que Ele tem feito em nossa vida. Entre tantas, nós queremos falar de missões. Missão, ela partiu do coração de Deus. Quando Ele disse lá no Éden assim: da semente da mulher vai nascer um que esmaga a cabeça da serpente. Passaram-se as gerações, e um dia, uma jovem estava em casa, trabalhando nos seus afazeres, e praticamente fazendo uns tricôs. E apareceu um anjo e disse a ela: o Senhor é contigo, tu darás à luz a um filho. Ela disse: como é que pode um negócio desse se eu não sou casada? Ela disse: não é de homem, é de Deus. Deus estava dando ali o seu filho em forma de missões, ou com uma missão para salvar a humanidade. E essa missão tão forte, tão bela e tão gloriosa, que alcançou você, alcançou a mim e alcançou nós. O que me chama a atenção do missionário chamado Jesus é que, mesmo sabendo que ele enfrentaria o madeiro, enfrentaria uma fúria de homens cruéis, de carrascos e soldados rebeldes, e que executavam a ordem dos seus senhores, mas ele não retrocedeu. É a causa de hoje estarmos aqui como resultado de missões. O mundo inteiro precisa conhecer esse Jesus. E nós, a Igreja do Senhor, aqui no Maranhão, precisamos levar com mais força, com mais veemência, missões. Só assim alcançaremos o mundo, quando cada um crente fizer missões. Quando cada crente falar de missões. Quando eu falo de missões, me vem aquela questão: só posso fazer missões se for fora do Brasil? Se for fora do meu estado? Não. Talvez do teu lado tem alguém que gostaria de vir ao culto, e às vezes você não convida. Você mora à parede e meia, mas não sabe. Então, faça missões. Tem uma forma de missão que me chama a atenção. Essa, querida, é só a minha introdução. A minha mensagem é uma outra. Mas quando falo de missões, eu me derreto. Eu gosto. E nós precisamos dividir a felicidade. Todo crente é feliz. E como missionário que somos, devemos dividir a felicidade. Quando Jesus fazia missões, um dia ele chegou na beira do mar, estavam 3 barcos. 3 homens e mais outros homens que estavam lavando as redes. Ele olha para o de Pedro e ele diz assim: Pedro, afasta, moço, eu quero o teu barco emprestado. Eu quero usar o teu barco. Para fazer missões, nós não precisamos emprestar, nós precisamos dedicar, colocar à disposição a nossa vida para o reino do céu. E quando Jesus termina de dar o sermão, o Pedro estava cansado a noite toda, mas observe uma coisa: ele obedeceu a ordem do missionário. Cadê os peixes? Eles só trabalhamos a noite toda, não apanhamos peixe, coisa nenhuma. Eu tenho assim, na minha conjectura humana, Pedro estava triste, trabalhou a noite toda, e a mulher esperava o peixe em casa para fazer o almoço, esperava o dinheiro do peixe que ia ser vendido para comprar a manutenção. Eu tenho para mim assim,
como pai de família que sou, que Pedro estava um tanto agoniado, viu, pastores? Eu não peguei peixe para me vender. Aí Jesus disse: pai, faz o seguinte, lança a rede numa alto. Pedro disse: o quê? Olha a dificuldade. Se eu já trabalhei a noite toda, mestre, mas, segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. E quando a igreja do Senhor Jesus não olhar para a dificuldade, não olhar para o trabalho que já foi feito e não ganhou-se nada, mas quando a gente dizer assim: eu vou tornar a lançar a rede agora, aonde Deus mandou. E Pedro volta com o seu barco e começa a jogar a rede, lançar a rede e fazer o círculo. Quem já pescou sabe o que eu estou falando. E quando ele fecha o círculo da rede numa alto, ele começa a puxar o cordão de baixo. Fecho de cima, fecho de baixo. Fecho de cima, fecho de baixo. E fez o cerco, e ele observa que estava cheio de peixe. Nós, os crentes em Jesus, precisamos entender que missionário enfrenta uma alto, que missionário enfrenta as dificuldades. E quando Pedro fecha o saco da rede, que faz o chamado pulsar, ele começa a tirar os peixes e enche o seu barco. Sabe o que é o mais interessante que eu acho nisso na vida do missionário? É que quando ele enche o barco, ele que os seus colegas estavam na beira da praia com o seu barco vazio. O missionário não pode ser egoísta. O missionário não pode ser individualista. O missionário é aquele que tem felicidade e transmite felicidade aos outros. O que Pedro fez? Ei! Vocês que pescaram também que nem eu, e que estão tristes como eu, o pulsar que Jesus mandou eu lançar está cheio de peixe. Venham vocês e abasteçam-se. Querida igreja, fala de Jesus, fala das bênçãos, fala da prosperidade com forma ordeneira, porque Deus, Ele quer ver a sua igreja falando das bondades. A Bíblia diz que o barquinho ia assim, ó, porque o vazio. E quando encheram todos, era a pique. O mundo precisa conhecer o Jesus que a gente prega. Transmita felicidade para teu vizinho, para teu amigo de serviço, para teu colega da escola, aonde você vive. Fale para ele: hoje eu tenho felicidade. Tu quer também te abastecer? Pois aceita Jesus. Amém? E vamos começar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Número, capítulo de número, para mim, foge a memória, 13. Isso. Aqui fala de missões. Os irmãos não são obrigados a ficar em pé, só ficarão se quiserem. Viu? A leitura que é obrigatória é a inicial. Bem-aventurado o que ouve, bem-aventurado o que lê. Mas fique à vontade, se for em respeito a Deus, isso não é para mim. É respeito à palavra de Deus, pode ficar à vontade, que é bem-aventurado quem respeita a palavra de Deus. Amém? 13. Número 13. Glória a Deus. Enquanto os irmãos procuram, primeiro, eu quero agradecer ao pastor Anderson pela oportunidade de me dar para pregar a palavra de Deus aqui. Viu? Os obreiros bonitos que o senhor tem, uma igreja linda, suave, para a glória de Deus. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Apenas esse versículo. Assente, por favor. A gente observa aqui, queridos, Deus falando a Moisés
Glória a Deus. Homens que fossem espiar a terra. O que eles iam fazer? O que é missão para você? Missão é uma ordem que eu recebo do meu superior para eu executar. Você pega o Marcos 16:15, que serve para nós, nos dias atuais, ide a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. A gente sabe que os que crerem e for batizados serão salvos. Porém, os que não crerem sofrerão condenação, diz a Bíblia. E nós estamos como mensageiro de Deus. Mas você observa que Moisés recebe de Deus a ordem para mandar homens. De cada tribo, um representante. Então, que quando eu falo assim, de tribo, eu venho para a família. Quantos homens e quantas mulheres não são vergonha para a família? Quantos homens e quantas mulheres não são decepção para a sua família? Quantas das vezes você elege um representante e ele é uma vergonha para quem o enviou? Aqueles 12 homens eram 12 príncipes, eram 12 cabeças. O que quer dizer? Eles eram o chefe, eram o líder. Foi escolhido pela sua comunidade, pela sua tribo, para ir olhar a terra. Era um privilégio muito grande. Já imaginou o pastor Wenison? Recebe a ordem do pastor Fenelon para ir fazer uma viagem missionária ordenado pela convenção. A esposa fica alegre, diz: meu esposo está em alta. Nós, os colegas pastores que gostamos do pastor, a gente fica alegre também. Embora tenha uns que não fiquem, não tem problema. O invejoso morre afogado nas suas próprias mágoas. Mas aqueles que louvam a Deus e se alegram com a felicidade dos outros, vibram de alegria quando alguém sai para fazer missões. E aí o pastor Enison vai todo alegre, representando a minha convenção. A família daqueles homens também estavam alegres. Só olha, da nossa tribo foi escolhido um para ir olhar a terra. Vamos esperar o que eles vão dizer. Da tribo de Efraim, da tribo de Manassés, foi escolhido homens para pregar o evangelho. Aonde eu quero chegar? Aos senhores missionários, aos jovens que têm vontade, aos senhores e senhoras que querem fazer missões. A primeira coisa que tem que acontecer com a gente é a capacitação do conhecimento. Missão pode ser feita aos arraial da casa, mas poderá ser feita também ao mar alto, quer dizer, em um outro estado, em outro país, em uma outra localidade, em uma outra cultura. E aí vai, é aonde o Senhor mandar. Aqueles homens iam meu Deus, iam para a terra de Canaã. Eu tenho para mim, na minha conjectura, eu vejo eles indo, recebendo a ordem, a ordenança do chefe majoritário, que era Moisés, que tinha recebido de Deus a ordem para eles irem. E eles seguem. É preciso entender que o missionário, ele não tem foco próprio. O foco dele é a base dele. Moisés disse: olha, vocês entram pelas terras, observem e façam um mapeamento. Como é que é a terra? Quem é que ali mora? Como é que vive aquele povo? Que descendências são eles? Quer dizer, era para fazer um rastreamento. E traga para nós. Queridos, na vida do missionário tem muito altos e baixos. Quem já fez missões cultural sabe. Quem já fez transcultural sabe também que é preciso uma adequação. E quem tem que se adequar não é o povo nativo daquela região. Quem tem que se adequar é eu, que estou chegando na sua cultura. Agora eu não posso chegar lá naquela cultura e tentar mudar ela, se não for a ordem do Senhor. Eu tenho que olhar a cultura e falar do meu Deus, que é o Deus original. Aqueles homens chegando ali, começaram a entrar pelas terras.
Ali havia os cananeus, os Jebuseu, os Eveu, e enfim, o filho de Anak. Tinha uma multidão de pessoas. Era uma terra riquíssima, mas uma terra cheia de fortaleza. Isto é, cheia de encanto, cheia de coisa difícil. E eles começaram agora a observar e foram criando em si uma crosta, um medo. Olhavam para os filhos de Anak, tamanho homens. Olhavam para os descendentes de gigante e diziam: olha o tamanho desse homem. E muitas das vezes o missionário se julga inferior a todos, quando na verdade isso não é para acontecer com o missionário. Quem te enviou foi o Senhor dos Exércitos. Quem te enviou é maior do que o universo. A mão que vai te proteger é a mão do Senhor Deus. Qual é o tamanho da mão de Deus? A Bíblia diz que Deus mede o céu a palmo, e a água do universo cabe na palma da sua mão. Não há quem possa conter um missionário que anda na mão do Senhor. Não há quem possa conter uma igreja missionária que não se detém ao medo, mas ele se abastece numa fonte inesgotável, Jesus. Passaram-se dias e todo mundo ansioso. Eu posso assim conjecturar, pastores, que os que tinham enviado, estavam todo mundo atônito, olhando para o caminho. É assim que a gente faz. Rapaz, eu mandei fulano de tal ali para ele vir rápido. Cadê ele? Olha se já está vindo. De manhã, olha se já está vindo. Não estava vindo. E quando dá 40 dias, aponta os primeiros. Mas você observa que quem tem visão não se apavora e observa o melhor. Josué e Caleb, passando por lá na beira das vinhas, observaram um cacho de uva grande e disseram: a gente pode levar isso? Vocês permitem levar para a gente? Tá tudo bem, a gente permite, pode levar tranquilo. E eles colocaram em uma vara, botaram no ombro e traziam uvas, traziam consigo. Lá viu os dois caminhando, aproximaram-se. O que está acontecendo? O que eles trazem ali? Cacho de uva. Ficaram alegres. Olha a terra que nós vamos. Olha a terra que nós vamos. Irmãos, quando o missionário chega na cidade, que começa a falar do céu, ou quando o pastor escolhe um missionário para ir, e diz: irmão, o céu é lindo, o céu é maravilhoso, o céu é de ouro, é de cristal, o céu não tem tristeza, o céu não tem angústia, não tem dor, não tem fadiga, não tem morte. Todo mundo se alegra, chora. Ei, coisa maravilhosa. Eu espero ser lá também e morar ali. Agora é bom entender uma coisa. Vamos chegar até lá? Aí é que aparece os filhos de Anak. É aí que aparecem os problemas. Porque até eu chegar lá, eu tenho que vencer todas as barreiras. Vou enviar o missionário para o campo. Aí todo mundo já chama de missionário. O missionário vai sair tal dia. Ele está alegre. Ele está muito feliz, porque vai ser enviado para o campo. Mas é bom que ele aprenda que lá no campo não é só buquê de flor. É bom que ele aprenda que lá no campo tem sofrimento também, tem dificuldade, tem amigos e tem adversário. Aí aqueles homens, lá vinham 2 alegres e 10 tristes. Chegaram, será? A terra até que é mais ou menos. A terra até que é boa, manda leite e mel. Mas é para se entender uma coisa: lá tem muito problema. Lá tem os filhos do Anak, lá tem fortaleza. Lá é tudo difícil. Não dá para nós ali. Eu acho que nós não vamos vencer. Queridos, eu preciso entender uma coisa. Como missionário que somos, missões te espera. Lateral com missões, vem a dificuldade. E que muitas das vezes
somos obrigados a conviver com dificuldades. Agora o nosso alvo é Cristo. Quando aqueles homens disseram isso, eles estavam infectados por um espírito de desânimo, por uma tristeza, que acometeu o coração deles, por olhar as dificuldades. Eu fico triste muitas das vezes, permito-me falar isto, mas com grande respeito aos missionários. A primeira coisa que o missionário pergunta é quanto é que eu vou ganhar. Eu fico triste. Eu fico triste. Quem está te enviando é Jesus. Quem está te enviando é um pastor que é missionário também. E humanamente falando, ele não vai te deixar passar necessidade. Mas muitas das vezes a gente deixa de confiar no que enviou para fazer crença a um problema, fazer alusão a um problema que está lá na frente. Aqueles 10 homens chegaram cabisbaixos. Quantos missionários também não já voltaram do campo e disseram: não dá mais para mim, é muito difícil, é muita dificuldade, eu adoeci, tem uns que aumentam que só, passei fome. Sim. Você acha que missão é buquê de flor? Você acha que cama é ar-condicionado? Você acha que que missão é uma cama florida? Querido, quem se alista para o campo missionário tem que saber que você vai enfrentar um adversário cruel lá fora, que também defende o território. Mas fomos chamados para fazer missões. E quando eles repassaram isto à congregação, eu já imagino a mãe daqueles camaradas, a esposa se tivesse, a tribo toda se inchou e disse: meu filho passou fome lá, o meu colega também está com medo, eu não vou. É isso que muitas vezes acontece. Quantas famílias não estão frustradas porque o missionário se apavorou e voltou e não quis mais. Se você tem chamada missionária, te capacita primeiro. Te capacita primeiro. Te conscientiza do que é um trabalho missionário. Você já imaginou, pastor? Eu sei que você sabe disso, pastor Wenderson. O que é começar uma congregação com 3 pessoas? E muitas pessoas dizendo a você: não dá certo, vai se acabar, vai morrer, não vai levantar, e não vai conseguir. E você tem que ser nessa hora conhecedor de quem te mandou. Quem me mandou tem poder, quem me mandou é fiel, quem me mandou é justo, quem me mandou é o que criou o céu e a terra, quem me mandou é que tem a mão potente para me ajudar. Aí quando estavam naquela confusão toda, de vai e não vai, eles diziam: por que a gente veio para cá mesmo? Esse aqui é o Deus que você apresentou, Moisés? Em vez de terra que manda leite e mel, leva a gente para uma masmorra, para um lugar onde só tem guerreiro valente. Aí Josué e Caleb chegam e diz: olha a prova da terra, a terra é boa, e se o Senhor se agradar de nós, aquele povo se torna como pão diante de nós, devoraremos todos. E por que vocês estão infiltrando isso no meio do povo de Deus? Querido missionário que está aqui, talvez você seja meu sucessor, do pastor Wenderson. Estamos ficando velhos. Ele é bem jovem, né? Eu já estou com os cabelos grisados. Mas não abro mão, não tenho medo de enfrentar, jamais, porque eu sei em quem tenho crido. E quando disseram isso, eles rasgaram as roupas. Não ficaram nus, não. Isso aqui não quer dizer que está nu. Tiraram as roupas reais e disseram: nós iremos, nós venceremos. Quando o missionário coloca isso na sua mente, ele está disposto a ir e fazer missões. Mas naquele dia, todo Israel chorou, todo Israel murmurou, todo Israel disse: nós vamos apedrejá-lo vocês.
Moisés, você é um traidor. Josué e Caleb, Arão e Miriam, vocês traíram a gente, levando a gente para uma dimensão tão cruel. Queridos, tenha cuidado quando alguém lhe mandar fazer missões. Aprenda a fazer missões. Coloca no teu coração missão. Quando eu falo de missões assim, eu me lembro de Jesus. Sair do santo céu para vir sofrer entre a humanidade. O santo que esteve no dia da criação do homem, ser julgado por um homem e dizer, ele curou, mas está curando por Belzebu. Faz parte da vida de um missionário. Quantas das vezes o missionário é levado a ser acusado por alguém que não conhece? Quantas vezes o missionário, lá no campo, ele é acusado por alguém que não conhece a história, mas quer defamá-lo. Jesus não parou a sua missão, mas ele prosseguiu avante. Josué e Caleb também não parou a sua missão. Eles sabiam quem tinham crido, eles sabiam quem tinha chamado, eles sabiam quem que o tinha mandado para o campo para olhar a terra. A ira de Deus se acende contra o povo que não tem coragem e que tentam mudar as ordens e a regra. E Deus disse: vocês estão transmitindo podridão no meio da comunidade. Vocês vão passar 40 anos no deserto. Cada dia é um ano por causa de vocês. E outra coisa, 20 anos para cima, não vai entrar nenhum, com exceção Josué e Caleb. Tenha cuidado, missionário e missionária. Você que tem dentro de si desejo e faz projeto de missões, comece a estudar a Bíblia e ver os missionários passados. Mas o missionário em foco hoje é o Senhor Jesus, o grande missionário da sua vida. Não deixa que os problemas cubram a missão que está em você, porque a missão de salvar as almas ficou entregue à igreja. Jesus disse: vocês vão fazer mais milagre do que o que eu fiz. Isto quer dizer, vocês vão ficar aqui, eu vou ficar intercedendo, eu vou ficar rogando, vou enviar o Espírito Santo para estar com vocês. Queridos missionários, queridos irmãos, quando você chegar em casa, estuda essa lição, que o tempo não permite mais, mas estuda lá para você ver como é que eles fizeram, o que aconteceu. Procura saber a vida dos missionários, né? Deus em Cristo abençoe cada um. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje pregando o Evangelho. Seja um missionário autêntico, conhecedor do que é ser um missionário. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Wenderson. Deus lhe abençoe. Aleluia. Meus irmãos, mensagem tremenda, viu, meus irmãos? Eu quero agradecer a Deus pelo vida do pastor Valmir.